Olá, meus irmãos, meus amigos, quero desejar a todos aí uma boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos. Passando aqui, irmãos, para deixar uma breve meditação para os irmãos nesta sexta-feira, né? Feriado aí, dia de Paixão de Cristo, um dia a qual nós cristãos aí nos lembramos do sofrimento que Cristo teve pela vida de cada um dos seres humanos, um sofrimento aí a qual Jesus passou para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Amém? Eu gostaria de nesta tarde, irmãos, estar meditando com os irmãos numa passagem breve aqui, uma passagem rápida, muito conhecida de todos, talvez o versículo e o livro mais conhecido de toda a Bíblia, o capítulo, né, mais conhecido e o versículo mais conhecido de toda a Bíblia, que é o versículo chave, né, para a nossa crença em Jesus, que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, a qual diz assim a palavra do Senhor: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O dia de hoje, irmãos, ele é marcado, segundo a história, pelo início do sofrimento de Cristo, a qual estava para ser crucificado pela minha e pela sua vida. Ele estava ali pagando os nossos pecados. E esse versículo, irmãos, apesar de hoje ser um dia a qual nós devemos lembrar o início do sofrimento com tristeza, mas porém é um dia a qual também nós devemos lembrar que Jesus Cristo ele fez esse sacrifício pela mim e pela sua vida, para que nós pudéssemos, irmãos, ter uma vida abençoada por Ele, uma vida, a nossa alma salva por Ele, por isso desse sacrifício. Então, nessa tarde de hoje, esse versículo, João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E qual é, irmãos? Por que João, por que o evangelista João ele escreve essa tal maneira? Porque ali, irmãos, eu acredito que ele quis encontrar alguma coisa para comparar com o tamanho do amor de Deus pela humanidade, mas ele não encontrou medida suficiente para poder colocar ali algo exato. Por isso ele coloca que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira, irmãos, nem o mundo todo poderia responder, nem o mundo todo teria condições de chegar numa exatidão do tamanho do amor de Deus pela minha e pela sua vida. Esse é o amor do nosso Deus por cada um de nós. Agora preste atenção. Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira e ele não amou, irmãos, quem ia apenas amar Jesus. Ele não amou somente aquelas pessoas que iriam tratar bem Jesus, que iriam receber e aceitar as suas palavras. Mas a Bíblia diz que Deus derramou o amor dele sobre toda a humanidade. Deus, ele me ama, irmãos. Ele me ama porque eu aceitei Jesus, mas ele também me amaria se eu também não tivesse feito assim. Como ele ama nos dias de hoje as pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador e aqueles que ainda estão perdidos, ainda sem conhecer a Jesus. Deus, ele ama a cada um de nós. Por isso, irmãos, é que quando ele diz lá que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, o sacrifício que Deus ele fez de entregar o seu filho, o seu único filho, eu e você não temos condições de fazer e nem tampouco de compreender a grandeza desse amor. Mas algo que é importante, irmãos, que nós precisamos de saber, é que Deus ele continua amando a mim e a você. Por isso ele deu o seu filho, mas olha o propósito pelo qual ele deu o seu filho. Ele não deu o seu filho por qualquer motivo, ele não deu o seu filho por qualquer coisa, mas ele deu o filho dele para morrer em sacrifício por nós, simplesmente para que eu e você não perecêssemos, mas tivéssemos uma vida eterna, para que nós não sofrêssemos, irmãos, na mão do nosso adversário, da mão do inimigo das nossas almas, para que nós pudéssemos entregar a nossa vida nas mãos de Jesus e assim ter a salvação garantida. Esse foi o sacrifício
que Jesus ele fez, que ele passou aqui nessa terra, para que eu e você pudéssemos ter essa vida. Então, nesta manhã, irmãos, apesar de ser um dia, se nós olharmos para a história, um dia triste, mas porém venha sentir no seu coração a alegria de Jesus, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, o único Filho que ele tinha, para morrer pela sua vida, para morrer pela minha vida, para morrer pela nossa vida. Então o amor de Deus, irmãos, é muito grande para que eu e você possamos deixar ele de lado. Que nesse dia de hoje, nessa sexta-feira, feriado, para nós não muito, porque nós estamos em casa já há alguns dias, mas para algumas pessoas que estão aí curtindo ainda esse feriado, porque eles não pararam, estão trabalhando aí, mas porém, que nesse dia de hoje, apesar da tristeza que esse dia representa para nós, mas que nós possamos lembrar com alegria, porque a Bíblia diz que Jesus morreu na sexta-feira, mas porém, depois de 3 dias, ele ressuscitou. Então, Jesus ele ressuscitou, irmãos, e ele está vivo no nosso meio. E o amor dele é real na minha e na sua vida. Amém? Fique com esse versículo, irmãos, e que Deus ele venha falar mais ao seu coração, que Deus ele venha encher mais o seu coração de amor, do amor dele pela sua vida, que você venha ter uma compreensão maior, além das minhas palavras. Talvez eu não esteja me explicando, não estou conseguindo me explicar direito, mas que o Espírito Santo, que é aquele que nos dá as palavras certas, que nos faça compreender esse grande amor de Deus por mim e por você. Amém? E eu quero aqui, irmãos, aproveitar e fazer um convite para você que ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua vida. Que nessa tarde, irmãos, medite nesta palavra. Leia lá, se você tiver um exemplar da Bíblia Sagrada em sua casa, leia lá, livro de João 3,16, medite neste versículo e depois, irmãos, procure lá nos evangelhos a crucificação de Jesus e veja lá o grande sofrimento que ele teve para que eu e você pudéssemos ter uma vida eterna, uma vida de salvação. O que Jesus mais quer é salvar a sua vida. Jesus não quer que você viva, irmãos, nesse sofrimento, sendo aí muitas das vezes brinquedo de Satanás. Ele quer salvar a sua vida. Ele quer te dar uma vida, uma salvação para a sua alma. Ele quer entrar no seu coração e fazer morada aí no seu coração. Amém? Então que nessa tarde você medite nessas palavras e que Jesus Cristo venha continuar abençoando a sua vida. Amém? Eu agradeço, a paz do Senhor para todos e uma boa tarde em nome de Jesus.